Jeremias capítulo 39. Meus irmãos, o texto todo aqui, o capítulo inteiro, vai falar sobre esse assunto que eu mencionei, acerca da queda de Jerusalém. Finalmente isso acontece. Foi profetizado várias e várias vezes, a cidade foi cercada, em vários capítulos a gente falou sobre isso, mas agora a ruína de fato ocorre. A segunda parte do texto, ou melhor dizendo, a segunda parte do texto, versículo 11 em diante, nós temos aqui uma ênfase na proteção divina em meio àquele sofrimento e àquele juízo que ele executa. Mas eu vou pregar nessa noite somente do 1 ao 10, porque só nesses 10 versículos, que foca mais na queda da cidade, nós temos muito aqui a considerar. Então, hoje eu vou pregar a primeira parte desse sermão, e se for da vontade do Senhor Deus, no próximo dia do Senhor eu prego a segunda parte, tá bom? Então hoje apenas do versículo 1 ao versículo 10, Jeremias 39. Atente-se a isso, porque aqui não é um sermão inteiro sendo pregado, vai ser só uma parte de um sermão, a outra parte domingo que vem. Assim diz o Senhor: foi tomada Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. Era o 10º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio: Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sazerquim, Rabsares, Nergal-Sarezer, Rabmag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Tendo-os visto Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o fizeram subir a Ribla, na terra de Ramate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista deste. Também matou a todos os príncipes de Judá. Vazou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e os sobreviventes do povo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou os cativos para a Babilônia. Porém, dos mais pobres da terra, que nada tinham, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, na terra de Judá. Lhes deu vinhas e campos naquele dia. Amém. Ao longo da história, algumas cidades, elas tornaram símbolos de poder, de glória e uma aparente invencibilidade. E poucas cidades ilustram tão bem isso quanto a famosa Troia. Segundo a tradição, meus irmãos, preservada por Homero, durante 10 anos os exércitos gregos cercaram aquela cidade sem conseguir conquistá-la. Os seus muros, eles pareciam intransponíveis. A sua posição, ela parecia ser inexpugnável. Os seus habitantes acreditavam que a cidade, ela resistiria a qualquer ameaça, que ninguém tinha o poder para conseguir invadi-la. Mas então veio a noite do famoso cavalo de Troia.
Quando os habitantes acordaram, a cidade estava condenada. As portas haviam sido abertas ao inimigo. Os guerreiros invadiram suas ruas. O fogo, ele consumiu os seus edifícios. O que durante anos parecia para eles algo inabalável, foi reduzido a ruínas em poucas horas. Durante séculos, meus irmãos, a queda de Troia foi lembrada como uma das maiores tragédias da antiguidade. Mas quando nós chegamos a Jeremias 39, nesse capítulo aqui, encontramos uma tragédia que deve ser considerada ainda maior. Sim, não estamos diante da queda de uma cidade pagã, estamos diante da queda de Jerusalém, a famosa cidade do rei Davi, a cidade onde Deus, ele colocou o seu nome, a cidade onde estava o seu templo, a cidade das promessas. Para um israelita piedoso, imaginar que Jerusalém ela seria destruída era quase tão impensável quanto imaginar que o sol deixaria de nascer. Como pode? Como pode ser possível a cidade onde Deus habita, onde Ele colocou o seu nome, o povo com quem Ele fez uma aliança, como pode tal cidade ser destruída? É mais fácil o sol não nascer amanhã. Mas perceba que esse capítulo, meus irmãos, ele narra exatamente isso. Os muros caem, o rei ele é capturado, as casas são incendiadas, a cidade santa ela se torna um campo de ruínas. Contudo, existe algo ainda mais assustador do que a queda de Jerusalém. Ora, essa cidade ela não caiu porque a Babilônia era forte. Jerusalém caiu porque Yahvé havia falado. Porque o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, Ele havia declarado isso. O que você tem diante dos seus olhos aqui no capítulo 39 é o cumprimento da palavra profética. É aquilo que Deus havia dito inúmeras vezes, agora se concretizando cabalmente. O que Ele havia dito que faria, agora Ele executa. Sim, meus irmãos, durante 40 anos, o profeta Jeremias anunciou que aquele dia chegaria. O povo não acreditou, a liderança não acreditou, os sacerdotes não acreditaram, o rei não acreditou, mas Deus cumpriu a sua palavra. E é justamente aqui que esse capítulo, ele apresenta para nós uma poderosa mensagem, uma mensagem poderosa para a igreja em todas as épocas. Porque o capítulo, ele nos obriga a responder algumas perguntas fundamentais. Em quem estamos confiando? O que sustenta a nossa esperança? O que permanecerá de pé quando Deus abalar todas as coisas? E a resposta nesse capítulo é clara. Quando o juiz de Deus abala todas as estruturas humanas, ele revela simultaneamente a vaidade das falsas seguranças, a fidelidade de sua palavra, bem como também a segurança daqueles que confiam nele. Portanto, meus irmãos, nós aprenderemos nessa noite, e se Deus quiser, no próximo dia do Senhor, nesse capítulo, que quando o juízo de Deus abala todas as estruturas humanas, ele revela simultaneamente, primeiro, a vaidade das falsas seguranças, segundo, a fidelidade da sua palavra, e terceiro, a segurança daqueles que confiam nele. O texto é dividido assim, do 1 ao 10, você verá essa vaidade das falsas seguranças sendo abaladas. Do 11 ao 14, o foco será na fidelidade da palavra de Deus. E na parte final, no bloco final desse capítulo, veremos a segurança daqueles que nele confiam. À medida que nós acompanhamos a narrativa, nós veremos primeiro que o juiz de Deus, ele destrói
toda falsa segurança. Aquilo em que Judá confiava seria arrancado. Aquilo que parecia sólido seria derrubado. Aquilo que era aparentemente permanente desapareceria. E sim, meus irmãos, esse é o primeiro ensino aqui. E é o nosso foco nessa noite, do 1 ao 10. O juízo de Deus destrói toda falsa segurança humana. Eu vou repetir. O juízo de Deus destrói toda falsa segurança humana. Veja mais uma vez o texto de Jeremias 39, do 1 ao 10. No caso, por partes aqui, o início do versículo 1 ao versículo 3. Foi tomada Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. Era o 10º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então, entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio. Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sazerquim, Rabsaris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Perceba que o profeta ele inicia esse capítulo de um modo impressionante aqui. Não há discursos emocionados, não há longas descrições de batalha aqui, não há uma tentativa de dramatizar os acontecimentos. A narrativa, irmãos, ela é quase seca, ela é quase brutal. É assim que ele começa: foi tomada Jerusalém. Ou seja, direto ao ponto. Porque depois de dezenas de capítulos de advertências, exortações e chamados ao arrependimento, o Espírito Santo, pelo seu profeta, simplesmente diz: tomaram a cidade. No hebraico, o verbo utilizado aqui, ele significa capturar, conquistar, subjugar completamente. É uma palavra, irmãos, uma palavra de cunho militar, uma palavra de vitória, uma palavra que denota domínio. Mas não apenas isso. Veja, não é aqui algo somente, a referência aqui a essa palavra, não é somente uma fala relacionada a um domínio meramente político do exército babilônico. Não. Do ponto de vista teológico, ela tem um significado muito mais profundo. A cidade, ela não foi simplesmente conquistada por Nabucodonosor. Ela foi entregue por Deus àquele rei pagão. Ou seja, ela foi tomada, Jerusalém foi tomada, mas só aconteceu porque Deus a entregou. Foi Deus quem fez isso. E essa é uma das verdades mais importantes de todo esse capítulo. Se você observar bem, perceberá que o rei babilônico, ele mal aparece na passagem, na narrativa. Digo, não há uma ênfase nele aqui. Ou seja, os holofotes, eles não estão sobre a Babilônia. Eles são voltados para Deus. É Deus em sua providência, é Deus soberanamente executando este juízo. A grande pergunta do texto, meus irmãos, não é o que a Babilônia fez. Não. A grande pergunta aqui é por que Deus permitiu que isso acontecesse? E a resposta já havia sido dada inúmeras vezes ao longo do livro. Ora, qual é a resposta? Você sabe, já de cor salteado. Porque Judá havia rejeitado a aliança, porque o povo desprezou a palavra, porque trocaram o Senhor pelos ídolos, porque confiaram em privilégios espirituais enquanto viviam em rebelião contra Deus. As razões eram essas. E aqui, irmãos, nós encontramos, mais uma vez, um princípio importantíssimo. Na verdade, colocando de outra maneira isso, um pecado que aparece várias vezes, mencionado em Jeremias, que é um dos pecados mais perigosos da vida do povo de Deus. Note que aquele povo não havia abandonado completamente a sua religião. Eles continuaram frequentando o templo, eles continuaram oferecendo sacrifícios, eles continuaram falando sobre Deus, mas passaram a confiar nas estruturas da sua religião, ao invés de confiar
no seu Deus. Percebe? Estavam ainda falando sobre o Senhor e de alguma maneira externa se relacionando com Deus, mas com seus corações distantes do Deus verdadeiro. O profeta já havia denunciado isso, você deve lembrar esse sermão que eu preguei aqui, eu já o citei outras vezes, no capítulo 7 de Jeremias. Qual era a máxima citada pelo povo frequentemente? E aparece 3 vezes naquele capítulo 7. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Essa expressão, ela denota isso, a ideia de uma confiança no fato de que se o templo está aqui em Jerusalém, nós não seremos destruídos. Enquanto ele estiver de pé, não temos o que temer. A segurança estava nos privilégios, nas bênçãos, naquilo que era meramente externo. Eles acreditavam que Jerusalém jamais poderia cair, porque possuía um templo. Transformaram uma promessa, e veja a vileza disso, transformaram uma promessa, uma bênção, algo gracioso, em mera superstição. Uma bênção, um privilégio, uma espécie de amuleto. Transformaram a aliança em presunção, meus irmãos. E agora, nesse capítulo, o juízo finalmente chega. A cidade que parecia indestrutível, ela cai. Os muros que pareciam ser intransponíveis, eles são rompidos. As portas que pareciam seguras são abertas. E como diz esses 3 versículos iniciais, os soldados entram. A queda dessa cidade, ela confirmou as promessas específicas do juízo de Deus. Todas as promessas que Jeremias fez, no caso Deus por meio dele, de destruição, se tornaram realidade. Calvino, ele se referiu ao capítulo 39 da seguinte maneira: o capítulo 39, diz Calvino, é a prova de toda a sua doutrina anterior. Se você entendeu isso, tudo que Jeremias expôs até o capítulo 38, agora vem a prova, no capítulo 39. Veja o versículo 3, mais uma vez, observe aí. Jeremias faz questão de citar aqui os oficiais babilônicos. E veja, o texto diz que eles se sentam na porta do meio. E não é à toa que isso acontece aqui. Está diante de uma demonstração pública de que a autoridade agora ela mudou de mãos. Era assim, meus irmãos, que os antigos generais, eles reivindicavam a vitória em uma cidade derrotada. Os vencedores, eles tomavam seus assentos nos portões da cidade. Em triunfo, eles reivindicavam legislação e o governo daquela cidade, porque era ali onde as causas eram julgadas. Então, quando Jeremias cita aqui no versículo 3 que isso aconteceu, é para dizer que eles se apossaram, eles tomaram a cidade. Agora, quem governa aqui é Nabucodonosor. É um rei ímpio, um rei pagão. Também é interessante observar que no versículo 3, Jeremias, ele cita alguns nomes babilônicos. E qual é o objetivo aqui? Ora, é para mostrar que os conquistadores de Judá, eles falavam uma língua estrangeira, uma língua que ninguém conhecia. Por que isso é importante? Porque lá no capítulo 5 de Jeremias, versículo 15, ele profetizou sobre isso. Ele disse que o povo, a terra, seria conquistada por uma nação estrangeira. E agora ele cita no 39, quando a queda acontece, os nomes para dizer, assim como eu profetizei. E se você recuar um pouco mais e voltar lá para o texto de Deuteronômio, lembrando da aliança de Deus com o seu povo, um dos anúncios de juízo do Senhor Deus contra o seu povo era exatamente este. Se vocês se rebelarem, se vocês praticarem um pecado, não se arrependerem, na terra que eu vos dei, uma das maldições seria qual? Levantar um povo de uma língua que vocês não conhecem para castigá-los. Então, Jeremias profetizou no capítulo 5, e agora se concretiza aqui no capítulo 39, com base na aliança, irmãos, com base na revelação que havia sido dada no Pentateuco. Ele agora está
explicando isso daqui mais uma vez, didaticamente para nós. O Senhor cumpriu as suas ameaças. Irmãos, o que durante séculos simbolizou para eles uma segurança nacional, agora é um símbolo de derrota nacional. Porque o juízo do Senhor, ele sempre expõe, guarde isso, as fragilidades humanas. Colocaram a sua confiança na cidade, na terra, nos portões, no templo, na sua identidade nacional. O Senhor destruiu exatamente cada uma dessas coisas, apontando assim a fragilidade humana. Observe agora a figura aqui de Zedequias novamente. Versículo 4, veja aí, o texto diz no versículo 4: vendo-os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram. Fugiram. O verbo hebraico empregado aqui para fugir, essa ideia mesmo de escapar, é bater em retirada com o fim de salvar a própria vida. E o texto é muito claro, o próprio contexto aqui joga luz muito clara para o que Jeremias está fazendo aqui. E imagina essa cena, é uma cena trágica, irmãos, trágica. Durante anos, o profeta havia insistido com o rei, nós vimos isso, especialmente nos últimos capítulos, 37, 38, como Deus falou ao rei Zedequias e ele não ouviu. Diversas ocasiões, ele teve a oportunidade de ouvir a verdade e não quis escutar. Você deve lembrar, que lá no capítulo 38, deixa eu mostrar isso para você, talvez alguns não se lembrem de cabeça, capítulo 38, versículo 19. Capítulo 38, versículo 19, veja aí. Disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus. Não suceda que estes me entreguem nas mãos deles e eles escarneçam de mim. Então aqui no capítulo 38, versículo 19, o rei ele confessa o seu medo, ele tem medo de homens. Isso é uma ironia, irmãos. Ele não temia a palavra de Deus, ele não recuava diante das advertências, mas ele tinha medo de homens, ele tinha medo da opinião pública, ele tinha medo das consequências políticas da obediência, medo de todos, só não tinha medo de que ele deveria de fato ter. E agora, aquele homem que fez de tudo, jogadas políticas, estratégias, fez de tudo para manter e preservar o seu trono, veja o versículo 4, ele foge. Do que adiantou? Foi inútil. O homem que lutou e fez de tudo, negociou a verdade, a palavra, para manter a sua posição, agora está largando-a, fugindo. E qual é a ironia aqui? Além disso aqui, aquele que tentou escapar da palavra de Deus, agora foge e tenta escapar do juízo de Deus. Aqui nós encontramos uma doutrina que permeia toda a Sagrada Escritura. Na verdade, como eu disse, uma exposição do pecado quanto a isso. A loucura da autoconfiança humana. Irmãos, desde o Éden, desde quando o diabo ele tentou nossos primeiros pais, o homem ele acredita que pode preservar a sua vida se afastando da vontade de Deus. Mas a história bíblica, a revelação inteira mostra repetidamente o contrário. Lembra de Jonas? Jonas, ele foge para não obedecer a Deus e ele encontra a tempestade, sem falar no grande peixe. Saul, ele protege o seu reino, ou tenta pelo menos, desobedecendo. O que ele faz? O que acontece com ele? Ele perde o reino. Zedequias agora aqui, ele tentou fazer de tudo para salvar a sua vida, para preservar o trono, e ele perde tudo também. O nosso Senhor, ele disse, tempos depois desse acontecimento aqui, séculos depois, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. A grande ironia da narrativa é que Zedequias termina exatamente onde Deus havia dito que ele terminaria.
Para ilustrar isso, até usando de um ditado muito comum, ele rodou, 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 rodou e terminou no mesmo lugar. Toda a sua resistência, toda a sua estratégia, toda a sua habilidade, ou pelo menos suposta habilidade política, tudo isso foi inútil. Sabe por quê? Porque ninguém vence uma batalha contra o decreto divino. Ninguém vence. Que loucura é quando você tem que escutar um indivíduo num debate entre calvinistas e arminianos dizendo que é possível tomar a caneta da mão de Deus e escrever a história. Tolo. Tolo. Do começo ao fim a Bíblia mostra isso para nós. É impossível vencer uma batalha contra o decreto divino. Aquilo que o Senhor Deus determinou que ia fazer, Ele faz. Ninguém pode impedir a sua vontade. Então chegamos ao versículo 6. Veja, o versículo 6. E esse versículo 6, que nós leremos mais uma vez agora, ele, meus irmãos, assim coloca um comentarista, ele é provavelmente, eu concordo com ele, um dos mais sombrios desse livro aqui. Veja o versículo 6. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista deste. Também matou a todos os príncipes de Judá. E ainda o 7 também, conexão com este. Vazou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Os filhos do rei foram mortos diante dos seus olhos. Os nobres, os príncipes, foram executados. E em seguida, como diz o versículo 7, os próprios olhos do rei foram vazados. Tenha isso em mente. Tente imaginar um pouco dessa cena. Tentar, pelo menos. O último rosto que ele vê é o rosto dos seus filhos sendo mortos. O último olhar que ele tem antes de ficar cego é de juízo. É da morte dos seus descendentes. Há um comentarista que escrevendo sobre isso, ele coloca assim, ele escreve de forma poética para descrever esse triste acontecimento. Ele vai dizer assim, ouça com atenção. A morte brutal dos seus filhos é a última coisa que ele vê. A última coisa que ele verá, o que ele verá enquanto viver. Vou repetir. A morte brutal dos seus filhos é a última coisa que ele vê. A última coisa que ele verá, o que ele verá enquanto viver. Do que adiantou todo o seu receio dos homens, o seu temor de homens? O que adiantou ele ouvir os seus colegas ali, os seus nobres, os seus conselhos horríveis, tentando ainda manter ali a sua postura, a sua posição política? O que adiantou, meus irmãos? Quando você para meditar nesses versículos 6 e 7, da tristeza que foi tudo isso daqui, de um pai perder seus filhos, olhando, vendo isso acontecer, e nós que somos pais, nos compadecemos ainda mais dessa situação, imaginando-nos no lugar dele, e em seguida tendo seus olhos vazados, ficando cego por causa disso. Eu quero que você não fique somente na superfície dessa história aqui, porque de fato isso em si já é algo muito profundo, muito forte, mas há algo mais profundo ainda. O texto não está retratando para nós somente a crueldade daqueles pagãos, daqueles babilônicos. A intenção aqui, bíblica, do autor bíblico, não é somente mostrar isso para nós, é mais do que isso. Há uma teologia aqui sendo expressada para nós, sendo ensinada para nós nesse texto. E eu quero voltar a essa ideia, que nós já meditamos esse culto aqui, até porque faz parte do tema principal.
Lembra? Durante décadas, este povo aqui de Judá havia demonstrado o quê? Uma cegueira espiritual. O rei, este homem aqui, Zedequias, que fica cego, ele tinha demonstrado, ou nesse caso ele tinha se negado a enxergar a verdade diante dos olhos dele. Quando eu preguei sobre isso no capítulo 38, até eu fiz o comparativo com o Pôncio Pilatos. Lembram disso? Que diante da verdade ele pergunta. Algo semelhante acontece aqui, claro, não no caso de Zedequias, literalmente diante de Cristo, mas através do representante de Cristo, o profeta Jeremias. A verdade estava diante dele, a verdade, a mensagem da palavra de Deus. Ele não queria enxergar. Pastor, não entendi ainda. Ora, aquela cegueira que era interior, agora se torna também exterior. E aqui, irmãos, há um princípio frequentemente observado na justiça divina, que também eu já ensinei sobre isso várias vezes nesse livro. Muitas vezes, Deus faz o castigo refletir o pecado. Muitas vezes, Deus faz o castigo refletir o pecado. A punição, ela se torna um espelho da transgressão. Como assim, pastor? Zedequias, ele se recusou a ver. Agora, não pode mais ver. Ele se recusou a ouvir. Agora, ele não teria mais chance de ouvir. Ele se recusou a obedecer. Agora, ele colhe exatamente os frutos da sua desobediência. Você entendeu isso? Muitas vezes é assim que Deus age. Há um padrão nesse sentido. Muitas vezes, muitas vezes. Isso demonstra a proporcionalidade, esse princípio de ser proporcional, Deus sendo proporcional com o crime cometido, mas não apenas isso, há um elemento irônico também presente. O próprio Deus cegando agora Zedequias literalmente. Se você entendeu isso ainda, eu vou ser mais claro. Você não quer enxergar a verdade, pois ficará cego fisicamente. A nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, ela ensina no capítulo 5 sobre a doutrina da providência, que Deus ele governa todas as coisas, segundo a sua providência santa, sábia e poderosa. Esse capítulo, meus irmãos, é uma das ilustrações mais impressionantes dessa verdade. Nada que ocorre aqui é acidental. Nada foge ao controle divino. O cerco, a invasão, a captura, a humilhação do rei, tudo acontece exatamente como Deus havia anunciado. Mas a destruição ela não para no rei. Veja o versículo 8. Veja o versículo 8. Ela não para no rei. Versículo 8. Os caldeus, eles queimaram, incendiaram a casa do rei e as casas do povo. A palavra incendiaram aqui, ela também deve nos fazer parar por um momento, para a gente refletir sobre isso. E eu quero que você tente, pelo menos, fazer esse exercício de imaginação. Imagine as chamas consumindo os salões reais. Imagine o fogo, ele avançando pelas ruas da cidade. Tendo isso em mente, a cidade que o próprio Deus levantou para o seu povo. Imagine famílias observando a fumaça subir sobre a cidade que durante séculos era um símbolo da sua identidade nacional e da sua segurança. Esse é o quadro, irmãos. Jerusalém está desmoronando diante dos olhos do povo. Está em ruínas, está caindo. No versículo 8, os muros também são derrubados. Veja o versículo 8, é claro, no final dele, e derribaram os muros de Jerusalém. Note, não apenas os habitantes, as próprias estruturas físicas em que eles colocavam a sua confiança, agora são destruídas. Deus está abalando a fragilidade deles.
tudo aquilo que o povo tratava como algo permanente estava desaparecendo. E perceba como o texto fala diretamente conosco nessa noite aqui. Porque sim, irmãos, nós aqui também nós construímos as nossas Jerusaléns. A gente ergue nossos muros, nós depositamos nossa confiança em coisas visíveis, e talvez seja o seu caso aqui nessa noite. Você confia em patrimônio, no seu patrimônio, você confia na sua influência, você confia na sua tradição familiar, há outros que confiam na sua posição na igreja, há outros que confiam na sua ortodoxia teológica, outros que confiam na sua reputação. Mas esse capítulo nos lembra que Deus, Ele possui o direito e o poder, irmãos, de derrubar qualquer estrutura humana na qual estejamos confiando mais do que nele. Eu costumo dizer, e claro, isso baseado em homens, em teólogos que falaram muito sobre isso, baseados na palavra de Deus, que o nosso Deus, Ele é especialista em destruir ídolos. O puritano John Flavel observou, escute com atenção isso, que as misericórdias terrenas são como muletas. Tenha isso em mente. As misericórdias que Deus nos concede nessa terra, elas servem para nós como muletas de apoio. E Deus, Ele diz, frequentemente as remove para ensinar seu povo a andar apoiado somente nele. Irmãos, é exatamente o que está acontecendo aqui. Deus está arrancando, por assim dizer, os apoios falsos de Judá. Porque às vezes, o maior ato da misericórdia divina é destruir aquilo que ocupa o lugar que pertence somente a Ele. Eu não sei se você entendeu isso. Se você coloca a sua confiança em algo ou em alguém, você coloca a sua devoção em algo ou em alguém que rouba o lugar de Deus, pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, os seus filhos, o seu emprego, o seu dinheiro, sua saúde, sua aparência. Deus é especialista em destruir essas coisas, acabar com elas. E isso é uma ação da sua misericórdia. Veja como isso é muito claro. Deus nos dá essas coisas misericordiosamente, família, saúde, nos dá bens, tudo isso é bênção do Senhor Deus. Mas se isso roubar a sua glória e o seu lugar em nossas vidas, Deus pode e por vezes faz destruir. A sua confiança está nessas muletas, nessas misericórdias terrenas, mais do que no Senhor Deus. Lembre-se disso. O Senhor Deus pode fazer você andar sem elas, para que você possa encontrar o seu apoio somente nele. Somente nele. Eu creio que há uma ilustração que serve muito bem para esse caso aqui. Todos aqui já, se não leram a respeito, no mínimo ouviram falar da história. Aquele poderoso, pelo menos para alguns, transatlântico chamado Titanic, quando foi lançado ao mar no ano de 1912, muitos jornais eles o apresentaram como o navio mais seguro já construído. Alguns relatos da época, meus irmãos, ainda que frequentemente exagerados em suas formulações posteriores, demonstram o clima de confiança que cercava aquela embarcação. A engenharia moderna parecia ter triunfado. A tecnologia parecia ter vencido as limitações da natureza. Mas bastou um iceberg. Em poucas horas, aquilo que parecia invencível desapareceu sob as águas. Jerusalém era, por assim dizer também, o Titanic espiritual de Judá. O povo, ele acreditava que a sua cidade jamais afundaria. Mas quando o nosso Deus decidiu agir, os muros não puderam protegê-los. Somente Deus poderia
protegê-los. E eles, infelizmente, meus irmãos, haviam se afastado dele. O nosso Deus destrói as nossas falsas seguranças. Talvez você diga assim: reverendo, eu considero um exagero isso, porque veja, quando eu olho para minha mulher, para o meu esposo, eu não acredito que o meu cônjuge possa me salvar no sentido eterno. Eu não creio nisso. Mas a questão é muito mais profunda do que isso. Como assim? Você pode até não ter essa concepção na sua mente. Em que sentido? A minha salvação eterna depende do meu esposo, da minha esposa, de quem quer que seja. Você pode até não ter essa concepção. Mas você vive como se fosse assim. Você devota a sua vida a essa pessoa ou a essas coisas, ao dinheiro, à sua saúde, enfim. Você vive para estas coisas. Ainda que você não tenha essa concepção, elas vão me salvar eternamente, mas você vive para servi-las, para adorá-las, como se fossem Deus. Então, nesse sentido, essa confiança não deveria ser colocada dessa forma. Não deveria. Não é assim que acontece? Por vezes a gente só demonstra contentamento e alegria no Senhor, na nossa vida, se tal coisa estiver funcionando. Pois bem, essa é uma demonstração de que nós estamos idolatrando. Ora, eu pergunto a você, se você hoje perder a sua saúde, isso fará com que você deixe de servir a Deus? Vai blasfemar o nome do Senhor? Vai seguir o conselho da mulher de Jó? Se você agir assim, meus irmãos, assim como eu também, se agirmos assim, demonstraremos no que estava a nossa confiança, no que estava a nossa devoção, ou seja, na nossa saúde, no nosso bem-estar. Não há problema de desejar uma boa saúde e viver de maneira que isso possa ser buscado por nós legitimamente, na dependência do Senhor, é claro. Mas nenhuma dessas coisas legítimas podem receber a nossa devoção. Viver para isso. Mas perceba que o texto não apenas destrói falsas seguranças. O mesmo texto também, ele desperta nossa necessidade de Cristo. Esse capítulo 39, só nesse primeiro bloco, do 1 ao 10, ele mostra aqui para nós a nossa necessidade de Cristo. E por que, reverendo? Porque quando o texto mostra o rei covarde fugindo, nós percebemos que precisamos de um rei melhor. Deixa eu fazer um comparativo breve aqui. Zedequias, ele é o rei que abandona o seu povo. Cristo é o rei que se entrega pelo seu povo. Zedequias, ele procura salvar a própria vida. Cristo, ele oferece a própria vida para salvar o seu povo. Zedequias, ele conduz a nação à ruína, enquanto Cristo conduz o seu povo à salvação, meus irmãos. Jeremias 39, ele marca a falência do último rei de Judá. Mas é exatamente esse capítulo que prepara o cenário para a vinda do verdadeiro filho de Davi. Ao observar um rei covarde fugindo, indo embora e sendo a causa, pelo menos uma delas, da destruição do seu povo, nós somos direcionados pelo Santo Espírito a confiarmos somente no rei verdadeiro, na pessoa bendita do Redentor. O rei que nunca falharia, o rei que nunca fugiria, que não iria para um outro país e dizer, vão lá e façam um protesto por mim, não iria fazer isso. O rei cujo reino jamais seria abalado. Nesse final, da primeira parte do sermão, eu quero concluir com algumas perguntas para você meditar, assim como eu também. Hoje, nesse exato momento, dia 14 de junho de 2026, às 19 horas e 31 minutos, para ser bem preciso, dia do Senhor. Onde está a sua confiança? Onde está a sua confiança? Onde está a sua segurança?
Se Deus removesse aquilo que você mais valoriza, pense agora no que você mais valoriza nessa terra, seja uma pessoa, ou pessoas, ou como eu disse, bens. Se Deus removesse o que você mais valoriza, a pergunta é: a sua fé permaneceria de pé? Você tem confiado em Cristo somente? Ou apenas nos privilégios que recebe dele? Alguns que eu citei aqui, como família, o trabalho, a saúde e tantas outras benesses que nós somos gratos a Deus por recebê-las. Mas a sua segurança repousa nestas coisas externas ou repousa no Senhor Deus? Existe alguma área da sua vida em que você tem dito ou pensado, seja consciente ou inconscientemente, isso jamais cairá? Tem alguma coisa assim? Pois se tiver, saiba que é um alvo fácil para acontecer. Qualquer coisa Deus pode remover, entenda isso. Se for da sua vontade, para o nosso bem, para a sua glória, qualquer coisa. Mas quanto mais você coloca a sua devoção naquilo ou naquela coisa, mais isso se torna ainda mais propício a ser removido. Lembra de Hebreus? O autor dos Hebreus diz que o nosso Deus, uma vez que é nosso Pai, não nos deixa sem correção, sem disciplina. E passa por essa ação do Senhor Deus, como nosso Pai, remover do caminho, remover do nosso coração, remover de nossas mentes aquilo que está desagradando ao nosso Pai, atrapalhando nossa comunhão com Ele, impedindo de servi-lo corretamente. Ele quer o seu bem. Ele deseja que você o sirva integralmente. Então, se tal coisa, ainda que legítima, está sendo tratada por você, deixa-me usar aí o termo que alguns usaram alguns anos atrás, né? Incaível. Há de ser destruída. Há de ser destruída. E eu digo isso para você e pregando como toda vez que devo pregar, como pregador da palavra de Deus, para o meu próprio coração. Se isso for para a glória do nosso Deus, para nós não nos afastarmos dele completamente, para que permaneçamos servindo ao Senhor, que o nosso Deus destrua. Melhor é que o templo caia, os muros sejam destruídos, mas os remanescentes fiéis sejam preservados, meus irmãos, em Cristo. Será mesmo que será necessário Deus, Ele derrubar alguma falsa segurança que você tem, para que você possa, de hoje em diante, passar a confiar exclusivamente nele? Pastor, como assim? O senhor não acabou de falar que Deus faz isso? Veja, se for da sua vontade, para a sua glória, tudo no condicional, estou colocando aqui. Mas por vezes, o que aconteceu aqui? Antes de chegar no capítulo 39, uma sequência de advertências. Então Deus só destruiu, só executou, só levou à ruína a cidade, depois de dizer: parem com isso, abandonem os pecados, larguem a imoralidade, larguem a idolatria, larguem a falsa segurança nestas coisas que eu dei a vocês, mas não devem estar nessas coisas, a segurança de vocês, a confiança de vocês tem que estar em mim. Então Deus advertiu. Novamente Deus te adverte. Por isso a pergunta aqui na aplicação: será necessário? Você quer passar por isso, pela dor das chamas, da destruição, da ruína, de ver a coisa indo embora, sendo destruída? Você quer ver isso? Claro que qualquer coisa que for pecaminosa em si mesma tem que ser abandonada. Eu estou me referindo àquilo que não é pecaminoso em si mesmo, aquilo que Deus nos deu como privilégios e bênçãos. Não precisam ser destruídas, se tratarmos essas coisas devidamente.
como meios para servir melhor ao nosso Deus, e não como fim em si mesmos. Quando o Senhor, Ele examina o teu coração, crente, Ele encontra uma confiança viva em Cristo, ou apenas uma dependência religiosa nas coisas externas? Hoje pela manhã nós tivemos o privilégio de nossa igreja testemunhar, e certamente, irmãos, isso já aconteceu milhares de vezes na Betel. Quantas vezes nós aqui presenciamos, mesmo antes de eu ser daqui, irmãos mais antigos do que eu aqui, presenciaram o sacramento do batismo ser administrado. E a presença disso em nosso meio, desse sacramento, esse sinal do pacto, é uma demonstração da bondade do Senhor, da fidelidade pactual do Senhor, dos privilégios que Deus nos concede graciosamente. Mas que tolice seria a minha como pai, da minha esposa e de qualquer um de vocês, de olhar para aquele ato sacramental e colocar a nossa confiança no sentido último. Pronto, está batizado, está garantido e acabou-se. Ou com relação à ceia do Senhor, ou o fato de ser membro dessa igreja local, ou de estar exposto à pregação fiel todo domingo. Está nisso a sua confiança? Percebe? Você pode ter essas coisas como coisas boas, e elas são de fato, mas as use para a glória de Deus, para adorá-lo e servi-lo melhor, e para que você cresça na graça dele. Eu pergunto ainda, nesse final, e aqui concluo: se hoje todas as muralhas da sua vida, os muros fortificados, fossem abalados, caíssem por terra, você constataria que Cristo é suficiente? Cristo é suficiente. Jeremias 39, meus irmãos, como eu disse, nos aponta para o nosso Redentor, para o nosso Senhor. Não há um sequer aqui, dentre nós, inclusive aquele que vos fala, que não tenha colocado em algum momento, ou não coloque, e é tentado a colocar em algum momento da vida, a confiança e a segurança naquilo que não é Deus. A confiar em coisas que não são Deus. Por isso o Senhor nos direciona nessa noite, nos redireciona nessa noite. Confie em mim. Confie em mim. Não confie nos muros, não confie no templo, não confie na cidade, usando a linguagem veterotestamentária, ou usando a linguagem agora neotestamentária. Não confie no fato meramente de ouvir a pregação, não confie somente de participar dos sacramentos, não confie somente no fato de estar na comunhão dos santos, presente aqui, não confie. Não confie no fato de estar com saúde nesse momento, com dinheiro no bolso, não confie, não confie. De ter uma família, não confie. Confie em mim, diz o Senhor. Tenha a sua segurança posta em mim, diz o Senhor. Descanse no meu Filho, assim diz o Senhor, em sua santa palavra. Que assim nós possamos, ó Deus, meus irmãos, responder ao nosso Deus, confiantemente, em o nome do Senhor. Amém. Oremos. Deus soberano, Deus Criador, a Ti tributamos glória, majestade e toda a honra, por falar conosco nessa noite, por Tua palavra, e assim nos ensinar, nesse texto tão maravilhoso, que sim, de fato, ele tem versículos que são sombrios, são pesados em sua narrativa, mas tudo isso por causa da consequência, ou no caso foi consequência do pecado cometido por aqueles homens. Sabemos que o Senhor agiu com justiça, com sua santa ira, e puniu devidamente o pecado. E nós sabemos também, ó Deus, que todo pecado deve ser punido. E se nós não estivermos em Cristo, seremos punidos pelos nossos pecados. Mas nós, que de fato estamos e cremos que estamos, ó Deus, sabemos que eles foram punidos, nossos pecados, no Teu Filho, nosso Redentor. Sendo assim, nós oramos a Ti, pedindo perdão ao Senhor novamente. Nesse caso, depois de ser confrontado pela palavra, perdão por nós colocarmos a nossa confiança naquilo que não pode salvar, por nós estarmos
acharmos que estamos seguros em coisas que não podem garantir de forma alguma a segurança. Nos perdoe, ó Deus, por essa tolice. Nos ajude a olhar, voltar nossos olhos para o Senhor e confiar somente em Ti. Assim que também, ó Deus, possamos descansar em nosso Rei, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É Cristo que é suficiente para nós. E a nossa devoção deve ser totalmente entregue a Ele. Assim te pedimos que o Senhor nos guie, com nossos olhos abertos, enxergando assim a verdade do Senhor, e não cegos espiritualmente. Oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.